13 semanas, só falta esse mês de junho. E o tema da semana passada foi arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Todo estudo que a gente dá para as pessoas tem uma lição que é fé, arrependimento e confissão. Eu acho que é a lição 6, mais ou menos. Então, toda pessoa antes de se batizar, ela recebe um estudo bem detalhado de como é que funciona o processo de salvação e o processo de você ter fé, de se arrepender e se converter. Então, o verso memorizado da semana passada foi 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém. Então aqui é uma promessa que a Bíblia faz. Se a pessoa se arrepender, se a pessoa decidir abandonar os pecados, Ele perdoa e também purifica. Ou seja, Ele não só faz as pazes com você, Deus só não faz as pazes com você, como também Ele purifica você, Ele dá uma nova vida. Então, durante essa semana, nós vimos sobre isso. Como é que se dá o arrependimento, como é que ele acontece. E a lição do domingo, ela começa falando de um assunto diferente. Embora o assunto da semana seja sobre arrependimento, mas ela começa apresentando uma história aqui, uma realidade de uma mulher, uma mãe adventista, na manhã de sábado. Então, aqui é uma história fictícia, mas é só para a gente debater um pouquinho aqui sobre essa história. Então vamos ver aqui essa história da lição do domingo. Tinha sido uma semana muito cheia. Ela sabia que ainda havia muito a fazer antes do sábado, mas o urgente foi um domingo importante e quando percebeu, o sol já havia se posto. Em família fizeram a refeição especial de sexta-noite e tiveram culto juntos. Contudo, na manhã de sábado, ao acordar cedo, não conseguiu deixar de notar o banheiro sujo e passou um pano. Em seguida, viu que o filho pequeno havia molhado a cama e colocou os lençóis na máquina de lavar com outras roupas. Enquanto preparava o jejum, percebeu que não havia sobremesa para o almoço, então assou rapidamente um bolo de banana. Notou que o marido precisava de uma camisa passada para a igreja. Passou também, dobrou algumas roupas e levou o lixo para fora. Então percebeu, é sábado, o dia que eu mais amo, e ainda assim eu estou fazendo todo esse serviço e me distraindo do real sentido desse dia santo, aproximar-me de Deus. Então aqui é uma realidade bastante interessante para a gente discutir, né? O que é que pode estar atrapalhando hoje a nossa experiência do sábado, a sua experiência do sábado? Tem alguma coisa que impede você de desfrutar o sábado do jeito certo? Já tiveram uma experiência assim, parecida com dessa história aqui? Nunca mais teve, né? Ninguém que teve uma experiência como essa mulher? Teve já? O que mais pode estar sendo na nossa vida o que aconteceu com essa mulher aqui? Maria José disse um ponto interessante. Pode até ser que a gente não faça do jeito dessa mulher aqui,
fazer muitas coisas durante a manhã do sábado, mas ao invés de fazer, a gente está se preocupando. Eu estou aqui na igreja, posso estar aqui no culto, mas minha mente está em outro lugar. Estou pensando no que eu deixei de fazer durante a semana, pensando no trabalho, pensando até no que vai acontecer no sábado à noite, no jogo, numa ocupação. Então, você pode não estar sobrecarregado fazendo muitas coisas no sábado de manhã, mas você pode vir aqui e a sua mente está sobrecarregada, né? Eu acho que o pensamento é mais bonito, porque a escola ficou lá. O pensamento está comigo, né? Então eu estou aqui, eu posso. Por exemplo, a escola falou, eu estou aqui, mas isso não é focar no. É fazer assim, não. É como isso. É isso. Então, segundo Maria José, o pensamento pode até ser mais perigoso do que as próprias ações. Porque tem gente que realmente troca o culto no sábado de manhã para resolver várias coisas que não conseguiu resolver. Tem gente que realmente faz isso, infelizmente faz isso. E tem pessoas que até vêm para o culto, mas com a mente lá, né? Como se estivesse trabalhando também. Lembre-se que todos os mandamentos de Deus não é apenas a ação. Quando a quebra do mandamento, o pecado começa na mente. Então, você lembra que semana passada a gente estudou que Jesus disse que não matar, não é só o ato de tirar a vida de alguém, mas só em pensar em tirar eu já estou quebrando. Então, se eu posso não estar quebrando o sal, eu posso não estar indo comprar nada, eu posso não estar indo trabalhar, mas se a minha mente está lá e não aqui, então eu já estou quebrando o sal, né? Ele me deu o sábado como um presente no tempo para fortalecer o relacionamento. Então, o sábado é um presente no tempo para nós aumentar nossa relação com Deus. Exatamente, é o propósito principal do sábado. Exatamente. O sábado é para ser enxergado como um presente. É como um brinde que Deus está dando para você no final da semana, para você se recarregar. Mas é possível, literalmente. Exatamente. Então, hoje pode estar acontecendo o mesmo que acontecia na época de Jesus. Na época de Jesus, você lembra que os fariseus ficavam colocando 1001 coisas para você se preocupar no sábado, para que o sábado deixasse de ser um prazer e virasse um fardo. Então, você deixa de enxergar como presente e passa a enxergar como fardo. Eu vou fazer essa pergunta, mas acho que aqui nós não temos essa realidade. É possível a pessoa ser sobrecarregada no sábado com as coisas de Deus? Com as coisas de Deus? Com as coisas da igreja? Quando a gente se ocupa no sábado com a missão, a atividade no sábado que não cansa, que é revigorante, que traz prazer para a gente, é praticar uma missão, né? É praticar o Evangelho. Agora, existem aí em alguns lugares, pessoas, igrejas por aí, que colocam tantas programações, tantos eventos no sábado, que eu já presenciei lá em Natal, no meu lá da igreja de Satélite, que eles ficam tão ocupados, vamos cortar esse papel, vamos colar isso assim aonde, vamos ligar a luz e tal, vamos botar um LED, vamos organizar isso aqui no outro. E passa o sábado todo programando um evento, organizando uma programação que esquece de relaxar e de meditar em Deus. Que é o propósito do sábado. O sábado vira mais uma feira, vira a sétima-feira ao invés de ser. Você pode ficar sobrecarregado com as coisas da igreja, não com o trabalho de Deus. Olha aí. Porque adianta na igreja melhor, você às vezes estava fazendo tudo naquele dia, você fica sobrecarregado, porque você estava, a tua igreja estava cantando
igreja, mas não como o irmão está falando, mas não como a obra de Deus. A obra de Deus ela nos dá um alívio, mas quando você foca demais nas coisas assim da igreja, é por isso que tem gente que é na igreja, focado na igreja, mas não é espiritual. Porque está só focado nas coisas e menos em Cristo. Nós somos um corpo, né? Cada um tem sua função e cada um tem sua função. Isso, duas pessoas também. 3, 4 carros. 2, 3 carros na igreja e é Aí fica para Deus. Pois é, com relação ao sábado, realmente, vocês falaram muito interessante. Quando você está ocupado com as obras da igreja, sobrecarregado com as obras da igreja, você não sai, você não sente, você não vai descansado na semana, você continua cansado. Mas quando você está ocupado com as obras de Deus, que é pregar o evangelho e visitar uma pessoa que está enferma, você sai renovado, você sai com a bateria no 100%. Que era isso que Jesus fazia. Jesus, ele no sábado, Jesus ia pregar ou Jesus ia curar lá no templo. Então, aquelas eram as obras que não deixam a pessoa ser carregada, são obras que renovam a gente, que fazem com que a gente cumpra a missão. Então, como o Efésio estava lendo aqui, ó, essa mulher estava cozinhando, estava passando algo para o marido, estava cuidando do filho que tinha babado, não sei o quê. E aqui, ó, lágrimas silenciosas correram enquanto ela permanecia na cozinha. Ela queria aproveitar o sábado, mas estava resolvendo muitas coisas. Um exemplo que a lição trouxe é de Marta, né? E Jesus estava ali e ela, preocupada com tanta coisa, nem se percebeu. Pois é. Vamos ver essa história de Marta aqui. Lucas 10, 41 e 42. Vamos ver essa história de Marta, porque essa história de Marta ela é um exemplo para todos nós entendermos sobre essa questão aqui, sobre a correria da vida. Lucas 10, vamos ver do 38 ao 42. Lucas, terceiro evangelho do Novo Testamento, 10, 38 a 42, vai contar a história de Marta. Diz assim: quando ele seguiu viagem, Jesus entrou numa aldeia. Essa aldeia aqui, a gente sabe que o nome dela é Betânia por causa dos outros evangelhos. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta e Maria eram irmãs de Jesus. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique aqui sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essa é uma história bem pequena, mas tem lições muito profundas. Porque o que é que Marta estava fazendo? Ela estava cuidando de coisas do seu próprio interesse? Ela estava cuidando de coisas para servir, né? Que poderia esperar, né? Deixar para depois. Ela prestasse atenção a Jesus, depois ela poderia servir. E realmente a gente tem essa mania. Pois é. Ela não aproveitou nada, né?
passa o sábado todo, mas você não aprendeu nada, você não guardou nada, você não absorveu nada da mensagem que você ouviu, só se preocupando com uma coisa para fazer. Aqui, por isso que eu disse aqui na nossa realidade aqui, a gente não tem muito isso. Tem muito mais lá na capital, mas até aqui, né, tem algumas igrejas que até tem pessoas que vivem essa realidade de massa. Interessante que foi a própria Marta que hospedou Jesus. Ela foi a própria que chamou Jesus, não foi Maria, foi Marta. Hospedou em casa, na sua casa. Ou seja, ela recebeu Jesus em Ela casa. recebeu Jesus, mas foi a irmã que se sentou aos pés dele. Ela recebeu, né? Mas eu vejo Marta assim, uma pessoa assim, ansiosa, a ansiedade por conta dela, que ela iria deixar tudo, ela seria para fazer antes, né? Pessoas ansiosas têm que fazer as coisas antes, para na hora de se aquietar e ouvir, né? Só que ela não tentou para ouvir, ela ficou ansiosa ali, né? Deixar tudo pronto para servir Jesus e os discípulos, né? Pois é. Quando Maria parou para ouvir. Tem outra história desse mesmo estilo, que é a história quando essa mesma Maria, ela vem e pega do vaso dela abaixo, os pés de Jesus, e unge e enxuga com os cabelos. Ali quem tinha dado aquele banquete era Simão. Ou seja, Simão recebeu Jesus em casa, deu um banquete para Jesus e os discípulos, mas quem se humilhou aos pés de Jesus foi Maria, não foi Simão. Então é capaz de receber Jesus na nossa casa, receber Ele, fazer tudo por Ele, mas mesmo assim não aprender com Ele, não ouvir a palavra dele. Sabia disso? E existe um estudo que mostra que esse Simão era o marido de Marta. Enfim. Então, gente, aí na segunda-feira, agora falando do marido, dessa mulher que estava chorando. Essa história é fictícia, como eu disse, mas é só um retrato de muitos adventistas, infelizmente. Ao pensar no distanciamento em relação à esposa, ele, o marido, sabia que estava errado. Tinha sido ríspido e duro com ela, dizendo palavras das quais se arrependia. Olha que homem interessante, porque ele não passou a roupa durante a semana, deixou para ela passar no sábado, né? Vocês viram no domingo? Notou que o marido precisava de uma camisa passada para a igreja. E mesmo assim não brigou com ela. Ficou nas entrelinhas aqui no domingo para a segunda, mas está aqui dizendo. Ele foi duro com ela, ele foi ríspido com ela. E ela fazendo tudo dentro de casa, no sábado de manhã. Aí, logo em seguida veio o pensamento. Mas ela não mereceu, ao menos um pouco, ouvir o que eu disse? Ou seja, eu falei, eu fui duro e tal, briguei com ela, mas ela não mereceu ouvir o que eu disse? Aí tem aqui a pergunta: essa maneira de pensar é familiar para você? Você reconhece que disse uma coisa que não era para dizer, mas depois você fica tentando justificar. Não, mas eu disse isso, mas a pessoa mereceu ouvir o que eu disse. Por que a gente fica tentando sempre se justificar? De onde é que vem isso na nossa natureza? Eu quero sair como errado da história. Por que a nossa tendência é nunca assumir o que a gente faz de errado e sempre querer justificar, sempre querer parecer que não tem nada? Por quê? Porque a gente podia, né, naturalmente. Então, como o Felipe falou, essa tendência que a gente tem de sempre se justificar, de nunca assumir o que a gente fez de errado, vem de Adão e Eva. Vocês lembram como é que foi que, quando Deus abordou Adão e Eva, depois do pecado, o que foi que Adão fez, que Eva fez e que a gente faz também?
bocado de ser defeituosa, colocou no meu caminho, por isso que eu pequei. Então, essa é a nossa tendência. Colocar a culpa nos outros e, por fim, colocar a culpa em Deus. Sempre a culpa é de Deus pela decisão errada que a gente tomou. Né? Pois é. Então, gente, a função do Espírito Santo na nossa vida, que a lição está dizendo, a função do Espírito Santo é convencer a gente do nosso erro, convencer a gente que nós somos pecadores. A culpa dos nossos pecados é nossa. A culpa dos nossos pecados não é porque alguém nos forçou a pecar. Satanás coloca as tentações, mas a decisão de cair é exclusivamente nossa. Quando nós perceber que nós somos realmente necessitados da graça de Deus, que nós somos realmente pecadores, aí vai ser mais fácil de nós sermos salvos. Certo? Agora, para isso acontecer, para a gente se convencer que nós somos pecadores, o que é que Deus precisa fazer conosco? A lição chama a gente para ir para Oséias 6. Oséias é aí nos profetas menores, depois de Daniel. Se você abrir aí Daniel e for para a direita, tem Oséias 6. Oséias 6, vamos ver o verso 1 e 2. Depois do 4 e 6. Diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Amém? Como é que vocês entendem esses versos aqui? Deus nos despedaça para poder nos curar. Ele nos fere para poder depois atar as feridas. Como é que vocês acham que Deus faz isso? Despedaçou você em algum momento da sua vida? Como é que foi esse processo? Como foi que Deus fez isso para despedaçar você? Vamos pensar, como é que foi esse processo que Deus quebrou você para depois de reconstruir? A gente sempre canta essa música do Vaso de Honra, menor, quebra a minha vida e faz ele novo. Como é que Deus, em que momento Deus quebrou você para depois de reconstruir? Não aconteceu isso na vida de ninguém, isso é mentira da Bíblia. E foi a separação de mim. Porque eu penso que hoje, se eu tivesse me separado dele, eu estaria no fundo, não teria vencido Cristo. Eu não consegui. Aí quebrou todo e depois me graças a Deus. E quando eu falo me emociono, porque eu sei que eu me libertei. Amém. Então, olha, Lídia e Luísa e irmã Antônia trouxeram aí 2 episódios que Deus quebrantou a vida delas. Uma foi a deixar o antigo marido e a irmã Antônia foi ali no leito do hospital. No leito do hospital, as pessoas percebem o quanto elas são finitas, o quanto elas não vão durar para sempre, o quanto, por mais poderosas que elas se acharam a vida toda, naquele momento ali elas não são nada. Depende ali do equipamento, depende ali de um soro, depende ali de alguma coisa. Então, gente, Deus ele quebranta a gente. Eu gosto de dizer que Deus usa 4 formas para alcançar uma pessoa. Tem pessoas que são alcançadas só com a primeira, com a segunda,
terceira, e às vezes tem pessoas tão duras que só vão ser alcançadas com a quarta, e tem gente que nem uma das quatro da gente. Eu gosto, e essas 4 maneiras que Deus usa para alcançar uma pessoa, eu encontro na vida de Nabucodonosor. Em Daniel 1, Nabucodonosor viu a vida daqueles 3 jovens, viu que eles foram comer daquela comida saudável, prosperaram, se tornaram mais sábios que os sábios da Babilônia. Então a primeira forma que Deus usa para alcançar uma pessoa é o testemunho de alguém. A pessoa vê a vida de alguém, fulano de tal era ruim e se converteu, está na igreja agora, por que eu não posso ser como aquela pessoa? Então o testemunho de alguém é a primeira estratégia de Deus. Mas tem gente que não se convence com o testemunho de alguém. Aí Deus usa a segunda estratégia, que é o capítulo 2. Deus manda um sonho, Deus manda uma visão, um déjà vu, uma música que a pessoa lembra. Tem gente que diz, eu sonhei com o céu hoje, eu sonhei com a volta de Jesus, hoje eu quero ir para a igreja, eu quero me converter. Então às vezes Deus usa um sonho, uma revelação para alcançar a pessoa. Aí, se essa ajuda não dá um jeito, Deus usa a terceira forma, que é um livramento. O capítulo 3 foi o livramento do jovem na fornalha. Então Deus livra a pessoa de um acidente, Deus livra a pessoa de uma doença, Deus livra a pessoa de Deus devolve o emprego que a pessoa perdeu. E se nenhuma dessas 3 dá jeito, aí vem o fundo do poço. Que foi o que aconteceu no capítulo 4. Nabucodonosor virou um bicho por 7 anos para ele aprender a reconhecer que Deus era soberano. Essa é a fase do quebrantamento. Por isso, quando eu perguntei, Deus já quebrou a vida de vocês em algum momento? Vocês já chegaram no fundo do poço na sua vida? Já chegou um momento que você estava tão baixo que você não via alternativa e só Deus tirou você de lá? Então essa é a 4ª estratégia de Deus. Pensa aí nesse verso. O que Deus está querendo dizer para nós com esse verso 6? O que vocês acham? Deus está dizendo, eu quero misericórdia, não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É o 6, verso 6, capítulo 6, verso 6.
sábado, devolver seu dízimo. Mais do que cumprir uma regra, mais do que cumprir tradições, eu quero o seu coração. Mais do que você cumprir uma tabela, eu quero que você se entregue a mim por inteiro. Então é por isso que ele está dizendo, mais do que sacrifício, eu quero misericórdia, conhecimento de Deus. Então, é isso que ele tem que aplicar na nossa vida prática. Não foi o que Tereza disse que eu perdi? Não ter tempo para Deus é perder tempo. Falhou, Tereza. Filósofo aí hoje. Rapaz. Assim porque João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo como o único Deus verdadeiro e a teu Filho Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna consiste em conhecer a Deus, se aprofundar no conhecimento dele, buscar ele de verdade. E a gente só conhece ele Através da palavra. Pois é. Eu achei Pois é. E essa questão de arrependimento é uma coisa tão séria. E sabe qual foi o primeiro sermão que Jesus pregou? E o primeiro sermão que João Batista pregou? Arrependa-se porque está próximo o reino de Deus. Então, essa foi a primeira mensagem que João saiu pregando. E não era para os incrédulos, era para os judeus. Ele não pregou, João Batista. Não é com o maior cuidado como a gente prega hoje, Não. no meio dos peitos sair da igreja, não. É. João Batista chegou e disse: olha, raça de víboras, você tem que se arrepender. É. Os caras, ou você vai honrar comigo, tem negócio de medir palavra não. Eles tinham autoridade para chegar e dizer: você tem que se arrepender. Chamava o pecado pelo nome. Exatamente. A gente tem que ter o maior cuidado, né? Porque se magoar um irmão, coisa mais de igreja, esse negócio todo, tem que ter cuidado. O arrependimento é algo realmente, primeiro, não é de nós. A palavra de Deus diz que é a vontade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então ninguém vai se arrepender por si mesmo. É Deus, nós somos tão pecadores que quem coloca o arrependimento em nós é Deus. Então por isso que é uma comunhão com Deus é que vai nos levar realmente a se arrepender dos nossos erros. E quando nos arrependemos,
não escutar, se ele não escutar a igreja, então ele vai estar tomando a decisão dele. Agora, outra pergunta para você, Mateus. Arrependimento. Como é que eu sei se estou me arrependendo mesmo ou não? Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Essa aqui é uma pergunta clássica, a gente faz todas as lições que as patentes faz essa pergunta. Tem dois personagens na Bíblia que explicam bem direitinho o que é se arrepender e o que é ter remorso. Pedro e Judas. Qual dos dois, entre Pedro e Judas, qual foi que se arrependeu? Pedro. E quem foi que teve remorso? Se alguém errasse aqui, você teria que dar o justo vivo. Voltaram a estar a Semana Santa. Ó, por que Pedro se arrependeu e por que Judas sentiu remorso? O que é o remorso? É eu saber que fiz uma coisa errada e não sentir vontade de mudar. Eu vou continuar fazendo mesmo. Se eu for descoberto, na próxima vez eu vou tomar cuidado para não ser descoberto de novo. Isso é remorso. Às vezes até chora, né? Até chora. Judas chorou. Judas jogou a moeda de prata, a moeda que ele tinha recebido por pagamento. Jogou. Quem vê aquela cena ali de Jó, não se arrependeu. Não se arrependeu. Judas ficou triste. Judas ficou triste porque Jesus não fez o que ele queria. Pô, Jesus não tomou poder. Se ele pudesse trair de novo, ele trairia. Então, a tristeza do remorso é diferente da tristeza do arrependimento. Na Bíblia até fala tristeza segundo Deus. A tristeza do remorso é: eu estou triste porque eu fui descoberto. Eu estou triste por causa da consequência do meu erro. A tristeza do arrependimento é por causa do próprio erro. É diferente isso aqui. Eu ficar triste pelas consequências do meu erro e eu ficar triste pelo próprio erro em si. Mas o verdadeiro coração verdadeiro é ele. Vamos entender isso aí? Por exemplo, eu desobedeço a minha mãe, faço uma coisa que minha mãe não gostou. O que é o remorso? Eu ficar triste por ela ter brigado comigo, ficar triste por ela ter reclamado comigo, isso é remorso. Agora o arrependimento é eu ficar triste por ter magoado o coração dela, por ter desobedecido a ordem dela. Está vendo a diferença? E o remorso você vai voltar a fazer, o arrependimento você não vai mais. Você deixa. Fazendo tudo para não fazer mais. O arrependimento é uma decisão de não fazer mais aquilo. Entendeu? Então, por exemplo, por que arrependimento, aqui a lição do Mário que fala, eu coloquei aqui. Por que arrependimento não pode ser só palavras, não é só uma coisa verbal? Mudança de rumo mesmo, de vida, você tem que mudar. Aí você não muda só de palavras, você tem que mudar de ações. Exatamente. Mas não sei se a pessoa se arrependeu, se ela mudou. A pessoa arrependida, ela muda completamente. Exatamente. É tanto que quando Jesus, depois que ele ressuscitou, que ele encontrou com os discípulos, que ele disse: Pedro, você me ama? Tu me amas, né? Aí ele disse: claro que eu te amo. Disse, então apacenta-me, ou seja, mostre agora que você me ama, dedicando-se aos outros, cuidando dos outros, né? Então, Jesus pediu 3 vezes essa prova de amor dele. Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, você sabe que eu te amo. Ele disse: pois apacenta as minhas ovelhas. E aí depois ele ainda disse: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Ele disse: pois cuida do meu. você me negou 3 vezes, agora você tem que reconhecer 3 vezes. Fazendo, mostrando na prática, ou seja, cuidando da igreja, E como cuidando. é que a gente sabe que Pedro realmente se arrependeu? Porque além de ele reconhecer 3 vezes que amava Jesus, ele dedicou agora até o fim da sua vida para viver por Jesus. Cuidar da igreja. Cuidar O arrependimento não é a pessoa foi lá na frente, levantou a mão e disse que se arrependeu. É agora daqui para frente. Essa pessoa mudou, se converteu, mudou seu comportamento. Então isso é arrependimento, de verdade. É demonstrar que realmente não. Agora, Você se arrepende. Quando a gente se arrepende, verdadeiramente traz paz. Você fica em paz. Quando você realmente se sente pede a perdoar, quando você não sente perdão, você fica atormentado. Quem fica ali atormentando, você não consegue ter paz. Então, quando uma coisa realmente vem
Romanos 2,4. Romanos 2,4. Vamos lá? E Eduardo falou, agora nós vamos ler. Romanos 2,4. Romanos 2,4. Acho que é importante. Ou ignoras toda a bondade, Peraí. Romanos 2,4. Vamos ler. misericórdia e paciência de Deus. Ou será que você despreza Não. a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, É não. ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? É aquela que a tristeza, segundo Deus, né? Você quer aquele, né? Então, mas essa aqui está certo, essa aqui está bom. Tá? Então, olha, é você olhar para a bondade de Deus, mesmo você sendo ruim, e leva você a se arrepender. É você olhar para quantas vezes Deus lhe salvou, quantas vezes Deus livrou você de alguma coisa, e quantas vezes você desobedeceu a Ele mesmo assim. Quanto mais você olhar para quanto Deus é bom, quanto mais você é ruim, mais você se arrepende. É você ter noção de que cada vez que você peca, você está crucificando Jesus de novo. Você está pregando as mãos dele de novo, você está colocando a coroa dos espinhos na cabeça dele de novo. Você está repetindo o Calvário toda vez que você desobedece conscientemente. Então, se você se sensibilizar com isso, é sinal de que você está se arrependendo. Mas se você não sente nada, para você está tudo bem, você magoou o coração de Cristo, então isso é o pecado perdoado. Você se colocou fora do alcance da graça de Deus. Deus não tem mais como alcançar você, porque agora você está insensível, você virou uma pedra, não sente mais nada quando você pega. Enquanto você sente a tristeza pelo seu erro, seu coração ainda está maleável para agora o Espírito Santo. Mas eu acho que isso aí, esse discernimento de sentir, é o Espírito Santo que faz na gente. Pois é. Quando você não sente mais, é porque você calou o Espírito Santo. Lembre-se que toda vez que você pega, ou quando vem a tentação, tem aquela voz: não faça isso, não é para você fazer isso, não é para você estar aqui, esse lugar não é para você, isso não é coisa que você foi feito para. Deus não criou você está fazendo isso, está bebendo isso, está comendo isso. Enquanto você ouve essa voz, é o Espírito Santo. E quando você faz, já deliberadamente, sem ouvir nada, então acha normal, então aí você já ficou longe da graça de Deus. Então, gente, vamos pedir a Deus para que o nosso coração seja um coração de carne, seja um coração sensível, seja um coração maleável, um coração que esteja disposto a ouvir a voz do Espírito Santo e permitir que Ele faça a mudança na nossa vida. Que eu não seja a mesma pessoa, que eu possa ser uma pessoa nova todos os dias. Amém. Deus, que Senhor, estamos na Tua presença como vasos nas mãos do oleiro e pedimos para que o Senhor quebre a nossa vida e faça de novo. Amém. E nós queremos ser vasos novos. Sim, Deus. Para que o Senhor possa encher, para que o Senhor possa usar de acordo com a Tua vontade. Amém. Que nosso coração, Senhor, esteja maleável, que nosso coração esteja disposto a colocar em prática a Tua palavra, a mudar de vida, a abandonar o pecado e a ser de acordo com o que o Senhor quer que nós sejamos. Amém. Fique com cada um de nós. Essa lição fica no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.